Para entender o que Jesus quis dizer nessa frase, é preciso antes fechar os olhos e recusar a tentação de ler esse versículo como se fosse um tweet arrancado do contexto. É preciso imaginar a cena como ela foi, um encontro real, numa tarde quente, numa estrada poeirenta da Judéia do século I, com o cheiro de pó e de suor e o barulho distante de uma multidão que seguia Jesus de cidade em cidade. É preciso ver aquele homem se aproximando correndo. O detalhe do verbo já é significativo, e os leitores modernos costumam passar por ele sem notar. No mundo antigo mediterrâneo, e especialmente no mundo judaico do século I, nobres e pessoas de posição social elevada simplesmente não corriam em público. Correr era considerado indecoroso, quase vulgar, para quem tinha status. Há um episódio famoso no próprio Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, em que o pai corre ao encontro do filho que voltava. E esse detalhe era chocante para o ouvinte judeu exatamente porque demonstrava um amor que se recusava às convenções sociais. Quando o jovem rico corre até Jesus, ele está fazendo algo fora do padrão de sua classe. Isso nos diz que havia uma urgência genuína naquele homem, uma inquietação interior que nenhuma riqueza, nenhuma posição social, nenhum cumprimento religioso havia conseguido silenciar. Ele se ajoelha diante de Jesus, outro gesto incomum. Ajoelhar era postura de súplica, de reverência religiosa, de reconhecimento de uma autoridade que transcendia a hierarquia social comum. Um homem rico, ajoelhado na poeira da estrada diante de um rabino itinerante sem casa e sem posses. A cena já contém dentro de si a tensão que vai explodir alguns versículos adiante. E ele pergunta, com uma urgência que você quase consegue ouvir na voz: Mestre bom, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus começa de uma forma que desconcerta muitos leitores. Em vez de responder diretamente à pergunta, Jesus diz: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Durante séculos, teólogos debateram essa frase. Alguns a usaram para argumentar que Jesus estava negando sua própria divindade. Mas essa leitura ignora completamente o contexto e o funcionamento do ensino rabínico da época. Jesus não estava sendo modesto e não estava desviando a pergunta por evasão. Estava fazendo o que os bons mestres judeus faziam. Estava testando o interlocutor, provocando uma reflexão mais profunda antes de responder. A pergunta implícita era: Você sabe o que está dizendo quando me chama de bom? Você está pronto para levar a sério o que essa afirmação significa? Se eu sou bom e somente Deus é bom, então quem você está dizendo que eu sou? Depois disso, Jesus recita os mandamentos. Não todos, mas os que dizem respeito às relações entre seres humanos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O homem responde com uma afirmação que, no contexto judaico, não era a arrogância, mas uma declaração séria de comprometimento religioso. Mestre, todas essas coisas guardei desde a minha mocidade. Ele não estava se vangloriando. Estava descrevendo uma vida inteira de observância rigorosa da Torá, que para um judeu piedoso do século I era a expressão máxima da fidelidade a Deus. E é aqui que acontece um dos momentos mais tocantes de todos os evangelhos. O texto de Marcos, que é o mais detalhado nessa passagem, registra que Jesus, olhando para ele, o amou. Esse detalhe é devastador na sua simplicidade. Jesus não olhou para aquele homem com julgamento, não olhou com impaciência. Olhou e amou. Marcos usa o verbo grego agapau, o mesmo verbo usado para descrever o amor de Deus pelo mundo em João 3,16. É um amor que escolhe, que decide, que age.
E foi exatamente esse amor que levou Jesus a dizer a coisa mais difícil que aquele homem jamais ouviu. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O homem foi embora triste. O texto diz simplesmente isso. Ele foi embora triste porque tinha muitas posses. Não houve discussão, não houve barganha, não houve uma versão modificada da proposta. Ele ouviu e foi embora. E Jesus deixou ele ir. Esse detalhe também é importante. Jesus não correu atrás dele para suavizar a exigência. Não disse, calma, eu estava exagerando, ou, pensa bem, não precisa ser tudo. O amor de Jesus por aquele homem era real, mas não era o tipo de amor que abre mão da verdade para preservar o conforto de quem ouve. É um amor que respeita a liberdade humana, até o ponto de deixar a pessoa ir embora com a própria tristeza, se for o que ela escolher. Foi nesse momento, depois que o homem desapareceu na estrada, depois do silêncio que deve ter caído sobre o grupo, que Jesus se voltou para os discípulos e disse as palavras que atravessariam séculos. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram, segundo o próprio texto, muito admirados. E em alguns manuscritos a palavra usada é ainda mais forte. Ficaram aterrorizados. E a pergunta que fizeram revela tudo sobre o sistema de crenças que aquela frase havia acabado de destruir. Então, quem pode ser salvo? Eles não perguntaram sobre os ricos especificamente. Perguntaram sobre qualquer pessoa. E esse é o ponto que a maioria das leituras superficiais dessa passagem perde completamente. Para entender por que os discípulos reagiram assim, é preciso entender a teologia popular judaica do período do Segundo Templo, o período que vai aproximadamente do retorno do exílio babilônico no século VI a.C. até a destruição de Jerusalém em 70 d.C., que é o período histórico em que toda a vida de Jesus acontece. Nesse contexto teológico, a prosperidade material era amplamente compreendida como sinal da bênção de Deus sobre uma pessoa. Não de forma mecânica e simplória, como se cada judeu do século I acreditasse que ricos eram santos e pobres eram pecadores. A sabedoria bíblica, especialmente os Salmos e o livro de Jó, já havia complexificado muito essa equação. Mas havia uma tendência cultural e teológica de enxergar a riqueza como evidência de favor divino. Basta ler Deuteronômio 28, o grande capítulo das bênçãos e maldições, para entender de onde vinha essa intuição. Colheitas abundantes, gado numeroso, filhos saudáveis, prosperidade nos negócios. Tudo isso era descrito como consequência da fidelidade a Deus e sua aliança. A riqueza do jovem rico, portanto, não era apenas conforto material para os discípulos. Era, dentro desse esquema de pensamento, evidência visível de que aquele homem estava certo com Deus. Então, quando Jesus diz que para um rico é quase impossível entrar no reino, ele está desmontando uma suposição teológica fundamental. Se os mais abençoados por Deus, aqueles cuja vida próspera parecia ser a prova viva do favor divino, não conseguem entrar, então a lógica colapsa. Quem mais poderia? Daí a pergunta aterrorizada. Então, quem pode ser salvo? Antes de chegar à resposta de Jesus, que é a resposta mais importante de toda a passagem, vale examinar as tentativas que foram feitas ao longo da história para suavizar a imagem do camelo e da agulha, porque elas revelam muito sobre o desconforto que essa frase produz em quem a lê seriamente. A primeira e mais popular dessas tentativas afirma que do fundo de uma agulha era o nome de um portão pequeno e estreito nas muralhas de Jerusalém, por onde os camelos precisavam se ajoelhar e ser descarregados para conseguir passar. A imagem resultante seria pedagogicamente interessante. Não impossível,
mas exigindo humilhação e esvaziamento. O problema com essa teoria é brutal na sua simplicidade. Ela não tem sustentação histórica alguma. Nenhum texto judaico, nenhum texto romano, nenhum texto cristão dos primeiros séculos menciona esse portão. Nenhuma escavação arqueológica jamais encontrou evidência de sua existência. A teoria aparece pela primeira vez na literatura cristã medieval, mais de 1000 anos após a vida de Jesus, e parece ter sido criada exatamente para suavizar uma passagem que incomodava demais. É uma interpretação bem intencionada, mas historicamente é ficção. A segunda teoria propõe uma solução filológica. O texto original não dizia camelo, mas sim corda grossa. Em grego antigo, as palavras camelos, camelo e camilos, corda grossa ou cabo, se escrevem de forma parecida, e alguns manuscritos sírios antigos usariam a palavra corda. O argumento é que um copista teria confundido as duas palavras em algum momento da transmissão do texto. Essa teoria tem algum interesse acadêmico, mas enfrenta o problema de que a esmagadora maioria dos manuscritos gregos do Novo Testamento, e o grego é a língua original dos evangelhos, usa claramente a palavra camelo. Além disso, mesmo substituindo camelo por corda grossa, a imagem continua sendo de algo impossível. Uma corda grossa também não passa pelo fundo de uma agulha de costura. A terceira interpretação é a mais honesta, a mais sustentada pela erudição bíblica séria e talvez a mais incômoda, justamente por não oferecer escape. Jesus estava usando hipérbole deliberada e consciente, uma figura de linguagem que ele utilizava com frequência e que seu público reconhecia imediatamente. O camelo era o maior animal conhecido pelos judeus da Palestina do século I. A agulha era o menor orifício que qualquer pessoa encontrava no dia a dia. Juntar os dois numa imagem era criar o absurdo máximo por design. E Jesus fazia isso o tempo todo. Quando criticava os fariseus pela hipocrisia de filtrar o vinho para não engolir um inseto impuro enquanto engoliam um camelo inteiro de injustiça, estava usando a mesma técnica. Quando falava em tirar um tronco do próprio olho antes de apontar um cisco no olho do irmão, estava usando a mesma técnica. A hipérbole era uma ferramenta retórica central, tanto no ensino rabínico do período quanto na pregação popular. E a audiência de Jesus entendia imediatamente que se tratava de exagero intencional para gravar uma verdade na memória de forma indelével. Jesus estava dizendo, sem rodeios, para os seres humanos, usando as próprias forças, isso é impossível. Agora, o que Jesus estava realmente ensinando? Porque a passagem não termina na impossibilidade. Termina numa afirmação de possibilidade que vira tudo de cabeça para baixo. É fundamental compreender que Jesus não estava condenando a riqueza em si mesma em nenhum ponto dessa passagem ou de qualquer outro lugar nos evangelhos. Essa é uma leitura apressada que ignora a complexidade do próprio texto. José de Arimateia é descrito por Mateus como um homem rico que era discípulo de Jesus, e foi ele quem providenciou a sepultura honrosa de Jesus após a crucificação, sem nenhuma indicação de que sua riqueza fosse um problema espiritual. Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos de Jericó, e portanto um homem de considerável riqueza. E Jesus foi até a sua casa, comeu com ele, e quando Zaqueu anunciou espontaneamente que daria metade dos seus bens aos pobres, e restituiria em 4 vezes o que tivesse cobrado indevidamente, Jesus o declarou salvo ali mesmo, sem exigir que ele vendesse o restante. No Antigo Testamento, Abraão é descrito em Gênesis com uma riqueza impressionante em gado, prata e ouro, e é chamado pelo próprio Deus de meu amigo, e pela tradição judaica e cristã, de pai dos que creem. Jó era o maior de todos os orientais, em prosperidade, perdeu tudo e foi declarado justo e restaurado.
O problema que Jesus identificou naquele jovem rico não era, portanto, a quantidade de dinheiro que ele tinha. Era o lugar que o dinheiro ocupava no coração dele. Era a relação de dependência e identidade que aquele homem havia construído com suas posses, provavelmente sem perceber ao longo dos anos. Quando Jesus pediu que ele vendesse tudo, não estava estabelecendo uma regra universal e permanente para todos os ricos de todos os séculos. Estava fazendo uma cirurgia de precisão no ponto exato onde aquele homem específico estava preso. Para entender isso com maior profundidade, é útil recorrer ao conceito judaico de idolatria, que é muito mais amplo do que a imagem popular de uma estátua de pedra diante da qual alguém se curva. Na tradição rabínica, e já nas palavras dos próprios profetas hebraicos, um ídolo era qualquer coisa que ocupasse o lugar de Deus no centro da vida de uma pessoa. Era qualquer coisa que você amasse mais do que amava a Deus, qualquer coisa da qual dependesse mais do que dependia de Deus, qualquer coisa que você simplesmente não conseguisse abrir mão quando Deus pedisse. O profeta Ezequiel, escrevendo séculos antes de Jesus, já falava em ídolos no coração. Não ídolos físicos, mas lealdades interiores que substituíam a lealdade a Deus. O jovem rico chegou exatamente a esse teste e não passou. Não porque era mau, não porque era hipócrita. Jesus o amou. Mas havia algo que ele simplesmente não conseguia soltar. E esse algo, por mais legítimo que fosse em si mesmo, havia se tornado um ídolo no momento em que se tornou inegociável. Há também uma dimensão psicológica nessa observação de Jesus que é extraordinariamente contemporânea. A riqueza cria, quase inevitavelmente, uma ilusão de controle. Quanto mais recursos uma pessoa acumula, dinheiro, conexões, propriedades, planos de previdência, seguros de saúde, reservas de emergência, mais ela constrói ao redor de si uma arquitetura de segurança que a protege das incertezas fundamentais da vida. Isso não é errado em si mesmo. O problema é que essa arquitetura, quando bem-sucedida, começa a funcionar como substituto para a confiança em Deus. É muito mais fácil orar com genuína dependência. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, quando você literalmente não sabe de onde vem o pão de amanhã, do que quando tem uma despensa abastecida, conta bancária confortável e investimentos diversificados. Para quem não tem segurança material nenhuma, essa oração é urgente e visceral. Para quem tem muito, ela pode se tornar ritual vazio, sem que a pessoa perceba, porque a sensação de segurança já está satisfeita por outros meios. Jesus não estava condenando a prudência nem a organização financeira. Estava apontando para um perigo espiritual real e específico que acompanha a prosperidade como uma sombra. O perigo de, pouco a pouco, sem querer, passar a viver como se Deus fosse opcional. Como se a vida pudesse ser gerenciada com suficiente competência e recursos sem a necessidade de depender de algo além de si mesmo. É um deslizamento gradual, quase imperceptível, e exatamente por isso é perigoso. Ninguém acorda um dia e decide conscientemente que não precisa mais de Deus. A autonomia vai se instalando devagar, à medida que os problemas vão sendo resolvidos com dinheiro, que os medos vão sendo acalmados com seguros, que as incertezas vão sendo administradas com planejamento. E um dia a oração existe, o ritual existe. A frequência à sinagoga ou à igreja existe, mas a dependência real, a dependência que Jesus estava descrevendo, já não existe mais. Logo após a frase do camelo, Pedro, com aquela franqueza impulsiva que é tão consistente ao longo dos evangelhos, que se torna quase cômica, se vira para Jesus e pergunta sem rodeios: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Pois, é uma pergunta completamente humana, honesta, até o ponto de ser embaraçosa na sua transparência. Eles haviam feito o que o jovem rico não conseguiu fazer:
Pedro, André, Tiago, João, eles haviam deixado as redes, os barcos, a casa, a família, os negócios. E Pedro queria saber se havia um retorno para isso. Jesus não repreende Pedro pela pergunta, não o acusa de interesse material. Responde com uma das promessas mais generosas de toda a sua pregação. Não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por amor a Jesus e ao Evangelho, que não receba 100 vezes mais. E a vida eterna como herança. Essa resposta equilibra toda a passagem e impede uma leitura distorcida que transformaria o ensinamento de Jesus numa espiritualidade masoquista de renúncia pela renúncia. Jesus não estava pregando que sofrer é bom em si mesmo, que ser pobre é virtude automática, ou que abrir mão de coisas concretas acumula pontos no placar celestial. Estava descrevendo a lógica do reino, que é uma lógica de inversão radical. Quando você solta o que segurava com as próprias mãos para segurar a mão de Deus, você não perde. Você encontra algo de natureza completamente diferente e incomparavelmente maior do que aquilo que soltou. O problema é que essa troca não pode ser provada antes de ser feita. É precisamente aí que a fé opera, não como sentimento agradável, mas como ação concreta de soltar. E então chegamos à frase que é, na verdade, o coração de toda a passagem. Não a frase do camelo, mas a que vem imediatamente depois dela. Quando os discípulos perguntam, aterrorizados, então quem pode ser salvo? Jesus responde, para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Essa frase muda tudo. Ela não é um apêndice consolador depois do ensinamento difícil. Ela é o próprio ensinamento. Jesus não estava pregando desespero, estava pregando graça. Estava desmontando, de uma vez por todas, a lógica da pergunta com que o jovem rico havia começado a conversa. Que farei para herdar a vida eterna? O farei, daquela pergunta, pressupõe que a vida eterna é uma conquista, um prêmio que se ganha pela performance religiosa e moral suficientemente boa. E Jesus, ao declarar que para os homens é impossível, estava destruindo exatamente essa suposição. Não é uma questão de fazer suficientemente bem. Não é uma questão de cumprir os mandamentos com suficiente rigor. Não é uma questão de ser suficientemente generoso, suficientemente devoto, suficientemente humilde. Para os homens, usando as próprias forças, é impossível. Camelo, agulha, mas não para Deus, e é Deus, portanto, quem faz o que é impossível para os homens. É Deus quem transforma corações. É Deus quem liberta pessoas das correntes invisíveis que as aprisionam, sejam essas correntes feitas de ouro ou de qualquer outra matéria. A salvação, no entendimento de Jesus, não é uma conquista humana que Deus recompensa com a entrada no reino. É um presente de Deus que transforma o ser humano de dentro para fora, tornando possível o que seria para sempre impossível por esforço próprio. Isso nivela todos com uma radicalidade que o mundo antigo e o mundo moderno resiste a aceitar. Ricos e pobres, letrados e analfabetos, sacerdotes e pecadores, guardiões rigorosos da lei e transgressores notórios, todos precisam da mesma coisa, na mesma medida, pela mesma razão, que Deus faça o que é impossível para eles. Ninguém chega ao reino pela qualidade de suas obras ou pela ausência de suas posses. Ninguém entra porque mereceu. Todos entram porque Deus, que é o único que é bom, como Jesus disse no início da conversa, abre o que nenhum ser humano consegue abrir por conta própria. O jovem rico foi embora triste porque havia chegado à beira dessa verdade e recuou. Porque a vida eterna que ele queria herdar precisava caber dentro da vida que ele já tinha construído, com as posses que já havia acumulado e as identidades que já havia formado.
E Jesus estava dizendo que não é assim que funciona. O reino não cabe dentro da vida que você construiu para si mesmo. É você que precisa caber dentro do reino. E para isso é preciso soltar o que você segurava, não como condição de mérito, mas como ato de confiança, como abertura de mãos para receber o que não pode ser comprado nem acumulado. A pergunta que essa passagem deixa suspensa no ar para qualquer leitor em qualquer século é simples na forma e devastadora no conteúdo. Não é "você é rico"? A riqueza financeira é apenas o idioma específico em que Jesus falou àquele homem específico naquele dia específico. A pergunta universal é outra, mais precisa e mais difícil de responder com honestidade. O que é que você não conseguiria soltar se Deus pedisse? Porque seja lá o que for que venha à mente nesse momento, dinheiro, reputação, um relacionamento, uma ambição, uma autoimagem cuidadosamente construída, uma segurança que você ergueu tijolo por tijolo ao longo de anos, é exatamente isso que ocupa o lugar onde Deus deveria estar. Não porque seja ruim, necessariamente, mas porque se tornou inegociável. E o inegociável, por definição, é o que governa. É sobre isso que Jesus estava falando naquela tarde poeirenta da Judéia, olhando para um homem que ele amava, vendo-o ir embora triste pela estrada. Não estava falando de dinheiro. Estava falando de onde fica o trono do coração humano e de quem, ou o que, está sentado nele. Passagens de referência. Marcos 10, 17 e 27. Mateus 19, 16, 26. Lucas 18, 18, 27. Lucas 19, 1, 10. Gênesis 13, 2. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Ezequiel 14, 3, 4. Deuteronômio 28, 1, 14.